Vamos lá então. É minha primeira vez, tá? Então pega leve comigo aí. Nunca gravei vídeo. Então, você me perguntou sobre as formas de governo. Então eu vou explicar algumas formas de governo para você. Você tem algumas formas de governo que se dividem, que se ramificam em outras, tá? Então, o que nós temos? É, Vou falar para você aqui dos modelos que temos. Nós temos o presidencialismo, tá? O presidencialismo é o sistema que nós temos aqui no Brasil, que é o sistema que a população elege um presidente, ou de forma direta, que a gente chama de sufrágio universal, que é o caso do Brasil, ou de forma indireta, como também era no caso do Brasil, por exemplo, na época do governo dos militares, tá? Então, eles são elegidos no caso dos militares, eles eram elegidos pelo Congresso. Mas o presidente, você sabe que nós temos a divisão da República em três poderes, né? Que é o executivo, que são aqueles que executam as leis, tá? É o presidente, governador, na escala federal, presidente, na escala estadual, governadores de estado, no âmbito municipal, prefeito, tá bom? Nós temos o poder legislativo, tá? Que em escala, que são aqueles que fazem as leis, são aqueles que legislam, tá? Então, no âmbito federal, nós temos deputados federais e senadores. No âmbito estadual, nós temos os deputados estaduais, Assembleia Estadual, né, de deputados. E no âmbito municipal, nós temos os deputados, de novo, no âmbito estadual, nós temos deputados estaduais. E no âmbito municipal, nós temos os vereadores, tá, que são aqueles que fazem as leis nos municípios. E nós temos o último poder, que é o poder judiciário. Aí você tem o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STJ, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Então você tem o Supremo Tribunal Federal, STF, e o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. São os ministros lá no âmbito federal. Depois nós temos desembargadores, procuradores, você tem procurador federal, procurador estadual, mas esses são os que representam o judiciário nos estados. E no âmbito municipal, normalmente, você tem o juiz, tá? Mas o juiz ele é um cargo estadual, tá bom? Mas eles que fiscalizam o cumprimento da lei. Então você tem o executivo que executa a lei, o legislativo que faz as leis e o judiciário que fiscaliza o cumprimento das leis. Tanto é assim que quando o judiciário, que de vez em quando acontece no Brasil, ele faz lei, ele está ultrapassando a sua autonomia, ele está fazendo algo que não é permitido por ele pela lei, pela Constituição. Quer dizer, ele tá dando um golpe. Por exemplo, quando o judiciário autorizou o casamento de homossexuais, ele deu um golpe. Você pode concordar, você pode concordar com isso ou não, mas a questão aqui não é se concordamos ou não. A questão é de quem é a função de fazer a lei. É do legislativo. Eu não sou contra o casamento, não sou contra de ter liberado o casamento gay. Eu sou contra de ter sido feito da forma que fez. Entendeu? Eu acho que agora uma questão minha a questão constitucional, não é direito do judiciário de fazer leis. Ele tem que fiscalizar leis. Agora, se minha opinião sobre isso, eu não vou nem manifestar, entendeu? Não é isso a questão nossa aqui, não é essa nosso objetivo, discutir, eu não vou manifestar a minha opinião nisso, tá bom? Eu estou mais mostrando para você no que diz respeito à lei, tá certo? Bom, no presidencialismo, o presidente exerce a função executiva, tá? E aí tem do jeito que a gente conhece aqui. No Brasil nós temos um presidencialismo. Você poderia também ter uma outra forma de presidencialismo que teve no Brasil durante o governo do João Goulart. O João Goulart era vice do Jânio Quadros, ele assume o governo, depois que o Jânio Quadros renuncia, tem um período conturbado que não, o Congresso, os militares e a população inteira não quer que o João Goulart assuma como presidente.
através de alguma negociação para evitar uma guerra civil entre o exército, o quarto exército e os exércitos, primeiro e segundo exército, tá? O exército é dividido em exércitos, tá? Para evitar uma guerra civil no Brasil, autoriza que o João Goulart assuma a presidência, porém num sistema parlamentarista. O que é isso? Então você tem uma presidência, você tem um presidencialismo parlamentarista. Então você tem o presidente, que tem uma função simbólica, e quem governa de fato é o primeiro-ministro eleito pelo Congresso, tá? Então é uma possibilidade. Então nesse caso você tem um presidente somente como uma função simbólica. A função do presidente no presidencialismo, o Gabriel, é fazer aquilo que a gente chama de política. O que é isso? Ele tem que negociar com o Congresso para poder fazer as leis. Ele pode fazer uma proposta de lei, encaminhar ao Congresso. O Congresso vai analisar aquilo, o Senado vai analisar, vai implementar como lei ou não, tá? E a função do presidente é tentar negociar com essas duas lados sem fazer, sem comprar ninguém, tá? Deveria ser assim, para que ele consiga governar, tá certo? Que acontece que isso é feito de forma de propina, né? Isso é corrupção, é aquilo que a Dilma fez, e, enfim, provavelmente todos os presidentes depois dos militares fizeram isso, tá bom? E quando não fizeram, foram caçados, tá? Ou fizeram e não conseguiram fazer direito, como no caso da Dilma, que fez, mas aí a população caiu matando, e o político, ele pensa em dinheiro, mas ele também não é idiota. O dinheiro só vem se ele continuar na política. E ele sabe que ele precisa fazer a vontade da população às vezes. Foi o que aconteceu no caso da Dilma, dela ter sido caçada, tá bom? O presidente, ele também pode fazer algumas medidas, lei, tá? De caráter temporário, que são aquilo que a gente chama de... Esqueci o nome agora, cara, mas é uma lei temporária. E se ela não for revogada pelo Congresso, ela acaba se tornando lei de fato, tá? O Lula usava muito desse instrumento para poder governar. Cara, deu branco agora em minha... Bom, não vou lembrar o nome, tá? Mas é uma lei temporária. Ele vai... Tanto é que irritava um pouco o Congresso, o Lula ficava usando esse dispositivo o tempo todo, tá bom? O tempo todo ele fazia essas... medidas provisórias, lembrei. Tá? Então o Lula fazia, o presidente pode fazer, é direito dele fazer, é constitucional fazer. O problema é quando você fica fazendo isso o tempo todo. E a medida provisória, se ela não for revogada pelo Congresso e colocada uma lei de verdade, ela se torna, com o passar do tempo, após um período de tempo, ela se torna lei de fato, tá bom? Então o Congresso, ele precisa ou revogar essa medida provisória, ou ele tem que normatizar essa medida provisória, pegar ela e melhorar, enfim, tá bom? Nós temos o sistema, a monarquia, tá? A monarquia, você tem dois tipos de monarquia também. Você tem a monarquia soberana, então o rei, ele manda de verdade, tá bom? Você tem pouquíssimas monarquias soberanas no mundo, talvez na Arábia Saudita, que eu me lembro, a Arábia Saudita é uma monarquia autoritária, tá? As outras monarquias, a maioria delas, no Japão, todo o Ocidente, Suécia, Inglaterra, Dinamarca, no Japão, tá? Aqui no Oriente, mas ele sofre com a influência dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, elas são monarquias constitucionais parlamentaristas, tá? Então quem manda é o parlamento e o rei tem uma figura simbólica, tá? Se bem que existem alguns mecanismos que a Espanha, tá? Também é uma monarquia, que dão alguma autonomia para o rei para ele poder interferir na política caso seja necessário. Mas para ele conseguir acessar esses dispositivos é muito difícil, é muito complexo. Então, quem manda de fato mesmo é o primeiro-ministro eleito pelo Congresso, que é eleito pela população, tá bom? O rei, então, é só uma figura simbólica, tá? E você tem o parlamentarismo sem rei. É muito difícil acontecer, que eu não me lembro de nenhum caso hoje,
no parlamentarismo, mas, por exemplo, quando foi feita a Constituição Brasileira em 88, ela foi feita para ser uma Constituição parlamentarista. A ideia é que mais para frente o Brasil se tornasse um país parlamentarista. Então é você assim, elege os deputados e senadores e esses caras... Isso. E esses caras elegem um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro governa. Ele seria eleito de forma indireta, tá? E você não tem presidente. Quem manda é o primeiro-ministro, não tem ninguém acima dele no executivo, tá bom? E esse primeiro-ministro governa fazendo o executivo e a Câmara de Deputados e Senadores exerce o legislativo, tá certo? Então esses são os meios que a gente conhece. Lógico que você tem a ditadura, que aí é uma forma de governo teoricamente democrática, presidencialista na maioria dos casos, mas que o presidente lá ele se comporta como um rei, como um ditador, tá? Um imperador. Ele destitui o Senado, destitui o Congresso quando lhe é conveniente. Ele manda soberano, ele consegue juntar nele os três poderes. Ele mantém simbolicamente o Congresso, entendeu? Um legislativo, simbólico porque não manda de fato, e quando incomoda ele desfaz, tá? Dissolve, que a gente chama, e um judiciário que trabalha em função dele, que se fizer desagradá-lo, ele também dissolve, manda prender, acusa de traição, essas coisas todas, beleza? Bom, eu acho que em resumo é isso daí, cara, mas qualquer dúvida você pode me perguntar.